Saudações, Rogério Temporim, aqui no canal UFO Spirit, e também o pessoal conhece como Vida e Espírito, que é o nome do programa que eu fazia na TV São Tomé das Letras. Então seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal para você ficar conectado comigo aí nesses assuntos que eu tenho trazido de ufologia, espiritualidade e afins. Pois bem, esse vídeo vai ser uma introdução a um assunto que eu me envolvi muito para poder preparar a minha palestra na conferência, no Fórum UFO Spirit desse ano lá em Minas Gerais, em que eu levei um assunto diferente relacionado à ufologia, que é o assunto do Sasquatch. E eu sei que, assim, o que eu percebi lá é que, para meu espanto, muita gente, a maior parte das pessoas nunca tinha nem escutado essa palavra, o que é um Sasquatch. E as poucas que escutaram, assim, eu vi que quase nenhuma sabia de fato do que se tratava esse fenômeno. Algumas relacionavam, é o pé grande e tal, mas parava por aí. E é estranho que, assim, nos Estados Unidos esse assunto é muito falado, tem conferências, né? Tem a The Sasquatch Conference anual aí há muitos anos, tem muita gente pesquisando, universidades pesquisando isso, tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno psíquico e assim transdimensional até do Sasquatch. E a gente tem, inclusive, é estranho isso, não tem ninguém falando disso no Brasil praticamente. Você procurar aí no YouTube, eu fui procurar para fazer a palestra, não achei, por isso que eu me senti também na obrigação de fazer essa série. E é um fenômeno que acontece também na América do Sul, e inclusive tem um nome do Sasquatch brasileiro, tem dois nomes, um é o Mapinguari, que é lá do Amazonas, e a gente tem lendas muito relacionadas, assim, bem relacionadas com o Sasquatch. A Curupira é uma delas. Mas, assim, saindo das lendas, nós temos avistamentos desses seres e relatos também aqui no sul. Mas não tem muita abertura, então as pessoas acabam ficando quietas. Inclusive na palestra, um dos palestrantes falou que a mãe dele contava uma história disso daí, a avó dele, não sei, que ela foi perseguida por um. Mas enfim, vamos lá, esse é o vídeo introdutório, que é um Sasquatch, para quem não sabe. Bem, o Sasquatch ele é o que vai ser chamado de Bigfoot, depois na cultura norte-americana, mas o Sasquatch é o nome que os indígenas davam para o fenômeno na América do Norte. E é um hominídeo peludo grande que anda pela floresta e deixa uma pegada muito grande, por isso que chama Bigfoot. E tem N assim, provas físicas. Eu não gosto da palavra provas, né, para provar, mas tem N dados físicos, resquícios físicos de que esses seres andam o tempo todo pela América do Norte, e lá principalmente por conta do gelo, né, você subindo mais lá para Colômbia Britânica, para o Canadá, até nos Estados Unidos mesmo, no gelo fica muito claro as pegadas desses hominídeos, né, com 5 dedos, não é a pegada de urso que tem as unhas, não, são pegadas grandes. E enfim, o Sasquatch é esse ser aí grande que está não só na realidade de quem presencia o fenômeno, você tem milhares de relatos anuais e relatos registrados pela autoridade policial. Isso é importante sempre, não é? E a autoridade policial dizendo que foi lá e viu mesmo o negócio, enfim. E basicamente é isso, né? O Sasquatch é esse ser aí peludo, enfim. Mas aí a questão, justamente quando eu inseri isso na palestra, mas o que isso tem a ver com ufologia? Então nós temos pesquisadores atuais, acho que o mais proeminente deles é o Kearney, que ele pesquisa o Sasquatch há 50 anos e ele observou, tanto nos relatos quanto nos contatos dele, a questão transdimensional desse ser. Que esse ser, como que um hominídeo peludo de 3 metros vai viver nas florestas norte-americanas, ser avistado e ninguém conseguiu capturar, conseguiu pegar né? Então, se ele fosse um hominídeo normal, então ele classifica que há 4 tipos de Sasquatch, pelo menos 2 deles, e ele conseguiu manter contato com esses seres. Gente, nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui vários canais aqui de pessoas que pesquisam o Bigfoot, filmam, vão atrás e
que mantém contato, e alguns esse contato psíquico transdimensional. Tem uma conferência nos Estados Unidos sobre isso, e claro que a gente está no terreno daquilo que você tem que dar um crédito. Se você ficar na cultura pop, assim como os OVNIs, o UFO, você vai falar para sua tia que você acredita em OVNIs, o que ela vai achar de mim, né? Então a questão do capital cultural aceito, capital cultural privilegiado, né? Valorizado. Então o que eu quero dizer é que há conteúdos, né, que eles são de capital de fato cultural, e o Sasquatch não é capital cultural para a nossa sociedade porque ele é ridicularizado. Todos os conhecimentos em relação a coisas que fogem do poder estabelecido, né? Então, assim, que colocariam o poder em xeque. Então, quer dizer, os discos voadores colocaria todo o sistema em xeque, extraterrestres. Como que ia reagir a Bolsa se descer um disco voador no meio da Copa do Mundo, né? Ou se souber que existe um ser transdimensional, bípede andando nas florestas, admitir isso, né? Sendo que há inúmeros cientistas pesquisando pegadas, e já se pesquisou o DNA, já se conseguiu coletar o DNA do Bigfoot, já se analisou, já chegou à conclusão de que existe esse hominídeo, mas no mainstream da ciência isso obviamente não é admitido, porque é um choque muito grande, né? Você admitir o inadmissível. Pois bem, então isso é o Sasquatch. Agora essa minha série ela vai explicar mais detalhadamente o que é o Sasquatch. Isso que é uma introdução só. Eu vou falar das minhas pesquisas em relação ao Sasquatch, e eu queria deixar agora, para terminar essa introdução sobre o Sasquatch, o vídeo da Tereza. Olha só o que aconteceu com a Tereza. A Tereza é uma paranormal, uma médium que eu conheço de Poços de Caldas, e aí vai a nossa palavra honesta que nós não tínhamos conversado sobre o teor da minha palestra. Em nenhum momento eu falei de Sasquatch para ninguém, nenhum dos palestrantes, ninguém está sabendo que eu estou mexendo com isso, que eu estou pesquisando, que eu estou com os projetos de fazer uma pesquisa de campo mesmo em relação a isso aqui no Brasil. Isso estava quietinho, eu guardei para o último minuto para eu falar na palestra. E a Tereza, ela, numa reunião, ela é uma pessoa que tem uma acessibilidade grande, e eu falei lá do Sasquatch como uma entidade psíquica transdimensional, ou seja, ele também pode se comunicar mentalmente, telepaticamente. Isso, gente, não sou eu que estou inventando, tá? Isso aí são há N pesquisadores falando disso, do contato psíquico com o Sasquatch, além do físico também. E o que acontece? A Tereza, na reunião de segunda-feira do grupo dela mediúnico, espiritualista, ela, segunda que precedeu a palestra do sábado, ela viu na mesa, ela, lá em transe, ela teve um contato com um Sasquatch que ela não sabia nem o que era. Esse ser peludo grande veio, fez os ruídos característicos, porque o Sasquatch também tem os seus ruídos, e ela conversou, né, com todos ali, falou que estava vendo, intermediário contato com esse ser que ela estava vendo telepaticamente, um contato mediúnico, vamos dizer. E aí, quando chegou no sábado, ela foi lá assistir minha palestra, ela caiu de costa quase com essa questão de eu estar levando esse tema. E claro, né, como eu estou muito envolvido com o tema, estamos falando de um ser transdimensional, todos esses seres aí, eles já estavam ligados ali, né, comigo e com a palestra. Então vamos ver o depoimento da Tereza aí, ó. Fala pessoal, o Rogério Temporim, a gente está aqui na saída do UFO Spirit, né? Eu tô com a Tereza, tem bastante gente lá no fundo e tal. E eu queria um depoimentozinho dela, porque eu falei hoje na palestra sobre o Sasquatch, né? Que é uma figura que aparece assim, nos Estados Unidos, né? Tem muito registro disso, e tem muitos pesquisadores falando da transdimensionalidade. E ninguém sabia que eu ia falar disso aqui, né? Ninguém, não falei com ninguém que eu estava pesquisando isso, e estou um pouco envolvido com esse assunto em relação à ufologia. E aí a Terê, na segunda-feira aqui, né, conta aí um relato para... Então, na segunda-feira... Vem aqui para trás um pouquinho. Ai, vou derrubar a máquina dele. Tudo bem, fica aqui, ó. Toda segunda-feira nós temos a reunião mediúnica na nossa casa, né, amigos da caridade, irmãos que acolhem. Então, durante a reunião mediúnica, eu me vi num ambiente assim, bastante árido a princípio,
parecia um local bastante alto. E eu não sei, eu não vi, mas eu imaginei cavernas à distância. Cavernas? É, cavernas. Aí eu olhei para baixo e vi assim como se fosse uma floresta. E eu fui relatando o que via. Como sempre acontece nas reuniões mediúnicas, que eu tenho as visões, eu vou relatando, né, o que vejo. E aí vi que um ser, eu nunca tinha visto, mas parecia... Você nunca ouviu falar de Sasquatch, nem nada disso? Nunca tinha ouvido falar. Eu vi hoje com você. Eu vi um ser se aproximando de mim. Me pareceu que ele estava com medo de mim e eu com medo dele, foi interessante. E ele emitia só sons. Ele não falava com palavras. Como que ele era, assim, a aparência? A aparência dele era como se fosse eu imaginei um pré-histórico, sabe? Peludo, assim, daquele jeito que hoje até levei um choque quando você mostrou, porque eu não conhecia nada parecido, eu só tinha visto por gravuras os homens pré-históricos aqui da Terra, mas jamais imaginei isso, né? E aí ele emitia só sons e a Giselma, que é dirigente da reunião mediúnica, começou a conversar com ele e eu com muita dificuldade, não conseguia porque ele não falava com palavras, né? Ele emitia só sons, mas ele foi me passando, talvez de forma até inconsciente, foi me passando imagens que eu fui traduzindo e explicando para ela o que ele falava, né? E aí a Giselma falou sobre o nosso grupo, que é um sentimento de amor que nos une, né? E quando ela falou isso, eu procurei passar para ele sentimento de amor por ele, né? E eu acho que ele sentiu essa energia e gostou muito, né, de unir a palavra ao sentimento que eu passei para ele. Então ele saiu falando essa palavra, amor, mas falava assim meio distorcido, né? Interessante, viu? Foi muito legal. Muito legal, valeu, Tereza, obrigado. A correria tá aqui instalada, né? Obrigado, tá, Tere? Valeu. E é isso aí, pessoal. Então, estamos juntos, sempre aqui, muita paz, muito amor. E eu espero que você acompanhe essa série sobre o Sasquatch, um assunto bem interessante, está me tocando muito e que tem tudo a ver com a ufologia, como esses pesquisadores também veem. Tem sempre, isso é um dado, né, que eu estou dando aqui. A gente vai falar disso, claro, mas que quando as pessoas avistam o Sasquatch, assim, numa grande porcentagem ali, mais da metade, você tem luzes no céu, tem eventos ufológicos. Então, bora comigo nessa aventura aí, certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.